Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos para nossa reflexão de hoje as perguntas 943 e 944 do Livro dos Espíritos, em que se refere desgosto pela vida, suicídio. Vamos a elas. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Desse sentimento de desgosto da vida, nem sempre surgirá para o indivíduo a ideia de matar-se. Quando essa hipótese se dá, existe certamente, presente no caso, um outro fator desencadeante, como mostram relatos feitos por indivíduos que passaram ao mundo espiritual pela via do suicídio. A seguinte pergunta se refere a: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta dos espíritos: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Observamos que muitos de nós estamos morrendo aos poucos, deixando de lado o cuidado com que foi emprestado para vivermos nossa vida material. Os vícios apressam a morte, fazendo com que a nossa saúde se desgaste. Mas não são somente os vícios que fazem mal à nossa saúde. Os maus pensamentos e atitudes negativas também desgastam nossas energias, ocasionando doenças e milhares de enfermidades de ordem material e espiritual. O suicídio tem inúmeras formas e intenções. Lembremos na obra Nosso Lar, psicografada pelo médium Chico Xavier, que o espírito André Luiz é taxado de suicida pelos espíritos de ordem inferior. Porém, André não entende, dizendo não ter se suicidado. André estava plenamente enganado, pois desencarnou-se de uma doença ocasionada por ele mesmo e depois passou a compreender o que é que eles diziam. Aí está um exemplo vivo de que somos nós os responsáveis pelo cuidado que tomamos com nossos pensamentos e atitudes, pois as doenças não são somente de ordem material e física, mas também de ordem espiritual. E dependendo das energias emanadas, acabamos absorvendo em nosso próprio organismo, desencadeando um quadro doentio. André Luiz é o exemplo de que somos capazes de crescer e nos educarmos. Ele buscou o conhecimento e se propôs a seguir o caminho do bem, dividindo suas experiências em muitas obras escritas por Chico Xavier. Os vícios e as paixões decorrem da nossa indigência espiritual.
demonstram o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos, com o qual nos comprazemos muitas vezes. Modificar para melhor exige esforço e dedicação, dia após dia, aprendendo a agir com equilíbrio para que a felicidade não se transforme em um ideal inatingível. O espírito Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Sabemos, contudo, que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possua, caso realmente queira. A palavra vício apresenta vários significados no dicionário, mas no que diz respeito aos vícios humanos, podemos considerar como sendo imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral, capaz de realizar algo nocivo ou censurável. O vício passa a ser encarado como problema quando associado a qualquer tipo de dependência orgânica, psicossocial ou mista. A doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal que existe, pré-existe e sobrevive após a morte do corpo físico. Considera que as más tendências citadas por médicos ou filósofos resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano, numa existência atual ou nas passadas, e sempre decorrente do seu nível de evolução moral e intelectual. No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante, emitindo pensamentos relacionados ao bem, neutralizadores das consequências indesejáveis decorrentes dos processos viciosos, sérios obstáculos ao progresso intelectual e moral do espírito. Para tanto, recomenda-se observar medidas de prevenção e controle. No livro Pão Nosso, Emmanuel analisa da seguinte forma: há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. É importante que a pessoa desenvolva um plano de combate às imperfeições, que em geral começa por evitar tentações,
a fim de não se repetir comportamentos indesejados. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se as seguintes orientações. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Recorrendo ao livro Plantão de Respostas, por Emmanuel, vemos no capítulo 14, Vícios, do qual se pergunta: com relação às drogas, tive tudo, carro, casa, família e dinheiro durante 20 anos. Conheci todos os tipos de vida no submundo do crime, mas não gostava. Um dia, após consumir cocaína, resolvi parar. Hoje sou viúvo, falido e separado da família. O que o plano espiritual quer? Que se faça tudo com honestidade? E a resposta de Emmanuel: 20 anos de desequilíbrios íntimos, naturalmente, provocaram as perdas que o irmão hoje lamenta. Quando não usamos com sabedoria os talentos que nos são concedidos, eles escapam por entre nossos dedos como areia. Sendo hoje você honesto, você não só possibilita o auxílio espiritual e que o ampare e fortifique para futuras realizações, como reajusta suas energias psíquicas, guardando as amargas lições como indeléveis lembranças. Jesus disse: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Ele certamente o abençoa para recomeçar do que parece do nada, mas é o primeiro degrau da alma perfeita que você um dia será. Em seguida, vemos a seguinte pergunta: qual amizade espiritual que une pessoas que fumam, bebem, usam drogas e fazem mau uso do sexo? A resposta de Emmanuel: na verdade, não é o tipo de amizade que une irmãos que se comprazem no erro ou no vício. É o padrão vibratório que os une. Seus pensamentos sempre se encontram voltados para as práticas equivocadas a que se entregam. A vontade que alimenta o vício, a ansiedade pelo prazer desmensurado, faz com que essas pessoas se busquem naturalmente. Isso funciona da mesma forma com que o ímã atrai a limalha de ferro. O tema é vasto, mas para concluir, usaremos novamente parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Todas as virtudes e todos os vícios
são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. E assim nos despedimos, desejando a todos uma ótima semana com muita paz. Muito obrigada.